Vídeo novo no ar para você que estava em casa esperando. Nós voltamos, Reverendo Hernandes Dias Lopes e eu, para atender as suas perguntas. Mais ele do que eu. É um privilégio, Thiago, estar aqui. E eu estou certo de que o programa hoje vai ser uma grande bênção, né? Vai sim. Tem perguntas pontuais importantes aí. Exatamente. Mais um momento para a gente meditar na palavra do Senhor e atender a sua dúvida de você que está em casa, que de repente leu um texto, não entendeu, ou tem alguma dúvida na sua caminhada cristã. Conte conosco nesse momento, né, para atender as suas perguntas. E você que está perguntando aí como é que eu faço, né? Como é que eu mando minha pergunta? Você pode fazer isso pelo e-mail no trocandoideias@lpc.org.br. A Juliana na produção vai receber a sua pergunta e manda aqui para o estúdio. Ou você pode deixar a sua pergunta também nos comentários aqui embaixo no YouTube, certo? Foi exatamente o que a Aline fez. A Aline nos mandou uma pergunta aqui falando sobre a correção com a vara. Opa! Vamos dar uma olhada no que ela diz aqui. Pastor Hernandes, eu admiro muito o senhor é um homem de Deus. E sobre a vara citada na Bíblia para corrigir a criança, significa realmente dar umas palmadas na criança ou é só uma repreensão verbal? Tem pastores dizendo que a vara não é literal, seria apenas repreender a criança com palavras. Essa interpretação está correta? Não, não está. Acho que não. Veja bem, primeiramente vamos definir o que não é a vara. A vara não é espancamento. Eu acho que a Bíblia é expressamente clara sobre isso. Não é espancar os filhos. Não é descarregar nos filhos a ira dos pais, o descontrole, o destempero emocional dos pais. A disciplina com a vara é apenas um símbolo, pode ser um chinelo. E veja bem, não é bater para ferir, para machucar. Uma criança tem uma parte carnuda no corpo, que uma palmadinha, um chineladinho, uma varinha mesmo fininha, vai doer um pouquinho, mas não vai deixar nenhuma marca, nenhuma cicatriz, nenhum efeito. O ponto é, há momentos em que você exorta, porque a Bíblia fala lá da disciplina e da admoestação. A palavra admoestação é noutesia, é confronto, é a conversa mesmo. Tem hora que você conversa, você não vai usar a vara toda hora. Mas há um momento em que a rebeldia precisa ser tratada com mais do que palavras. Por exemplo, imagine você, domingo, estou falando de uma família cristã, está preparando para ir para a igreja e a mesa está posta e aí a criança pega o copo de suco, porque ela não tem tanto ainda controle motor, ela encosta no copo, derrama o copo de suco na mesa, a toalha novinha, toda ensopada de suco. Isso merece uma exortação. Admoestação, filho, vamos ter mais cuidado, com carinho, com afeto. Isso é admoestação, é noutesia. Vamos pegar outro quadro. Domingo, a mesa posta, na hora de ir para a igreja, a mãe bota o copo de suco, o menino de 5 anos pega o copo de suco e soca, eu não quero suco. Derrama, quebra tudo, faz uma confusão. Será que o pai diria, esse menino é maravilhoso, ele tem opinião própria, que lindo. Seria essa a atitude? Não. A atitude correta é ir lá, naquela parte mais carnuda, para que ele sinta que uma rebeldia precisa de ter uma repreensão real. Porque se não aprender em casa, vai aprender na rua. Quem vai bater vai ser a polícia. A Bíblia diz que Deus, porque nos ama, nos disciplina. Agora, preste atenção, você vai disciplinar seu filho. Quantas vezes nós já vimos uma criança humilhar pai e mãe em público, pegando uma pirraça, fazendo escarcéu, e os pais sem saber o que fazer. Dá até a vontade de chegar lá e dar uma disciplinadinha, mas você não pode. Não pode. Agora, se é seu filho, você pede licença, vai no banheiro, dá umas palmadinhas. Não mata ninguém. E a Bíblia diz, se você ama seu filho, corrija-o enquanto é tempo. Numa linguagem bem brasileira, você tem que torcer o cipó enquanto ele consegue ser torcido, depois não consegue mais.
Só concluindo. A Bíblia diz, Deus nos disciplina porque nos ama. Se Deus não nos amasse, nós não fôssemos filhos, nos deixava como um bastardo. Então, disciplina é um ato de amor responsável. Voltando a dizer, não é espancamento, não é bater para descarregar a fúria, a ira, é um ato de amor responsável para cuidar desta criança, para que ela não se torne uma pessoa rebelde amanhã e vai destruir sua própria vida. A vara serve para o menino de 5 anos e serve também para o menino de 16, 17 anos? Pois é, o cipó já está endurecido. Torcer esse cipó vai ser muito complicado. Vai ser complicado. E às vezes lá na frente tem um menino de 16, 17 anos muito rebelde, porque lá atrás os pais não ouviram a orientação da palavra de Deus. Eu acho que a gente já conversou isso em outro programa, mas enfim, só para trazer, né, novamente, a formação cognitiva do ser humano acontece até os 7 anos de idade. Então, por isso que nesse período, um toque físico de repreensão funciona melhor às vezes do que, né, a conversa, aquela coisa de botar a criança de 2 anos para pensar no cantinho do castigo. E é importante também, Tiago, que essa disciplina ela é feita com muito amor. Sempre que eu tive que fazer isso, abraça, acolhe, e a criança, via de regra, se torna mais meiga, mais doce. Porque ela percebe quando você está disciplinando com amor, visando o bem dela, ou quando você está descarregando nela a sua fúria. Então tem muitos pais que eles que deviam ser disciplinados. O descontrole não está na criança, está nos pais. O descontrole dos pais é que reverbera na rebelião da criança. É por isso que a paternidade e a maternidade são missões nobilíssimas que precisam de preparo. É isso. Eu acho maravilhoso como a Bíblia trata de todos os temas do nosso dia a dia, né? É extraordinário. Falando em Bíblia, o Caleb Martins tem uma dúvida aqui em relação à Bíblia. Vamos lá. Em Lucas 21, 31 e 32 está escrito: da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 32, com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará essa geração sem que todos estes fatos aconteçam. Que geração é essa que Jesus cita no verso 32 na parábola da figueira? Pois é. Então, deixa eu ler isso aqui para ficar claro. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então, Tiago, não há consenso, primeiramente, na interpretação desse texto. Esse capítulo é o capítulo 21 de Lucas, que é par do capítulo 24 de Mateus, onde está o sermão profético de Jesus. Essa pergunta foi feita para ele quando ele estava em Jerusalém. E então os discípulos mostram o templo, a beleza do templo, e Jesus responde para eles, pois não ficará pedra sobre pedra. E então Jesus sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntam, Senhor, quando se darão essas coisas? E que sinal haverá da consumação dos séculos? Que coisas? Coisas, ele estava falando da destruição de Jerusalém. Ou seja, Jesus faz uma conexão entre a invasão de Jerusalém no ano 70 com a segunda vinda de Cristo. Quando ele diz, não passará esta geração sem que isso aconteça, a maioria dos estudiosos, Tiago, a maioria dos estudiosos entende que essas coisas aí é a destruição de Jerusalém. Ou seja, aquela geração que está ouvindo Jesus é a geração que viu a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que é um sinal que aponta para a consumação do século, que é a segunda vinda de Cristo. Então, essa geração aí, penso eu, à luz desses estudiosos, é que Jesus está se referindo à tomada de Jerusalém no ano 70. Foi aquela geração que viu isso. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta no programa de hoje. É a pergunta da Cássia, ela diz o seguinte: é normal uma igreja protestante ficar fechada num domingo à noite e abrir somente pela manhã?
Eu ando sentindo muita falta dos cultos noturnos. Somente às quartas-feiras permanece o culto de oração na minha igreja. O que é que está acontecendo? Será que está faltando avivamento dos líderes? Olha que tema importante a gente tratar aqui, Olha, hein? Tiago, é a pena, é triste ouvir isso. De uma igreja que está, em vez de buscando a Deus avivamento, despertamento, oportunidades para pregar, abrir a casa de Deus para as pessoas virem, está fechando a casa de Deus. Isso é comodismo, isso é secularização. Eu ouvi certa feita de uma igreja, e eu perguntei à pessoa, dizendo aí, como é que é a dinâmica da igreja? A pessoa respondeu, olha, pastor, domingo de manhã o pessoal vem, domingo à noite vem uns gatos pingados, pouquinha gente. Durante a semana não vem ninguém. Aí eu pergunto, mas por que domingo à noite vem pouca gente? A pessoa me respondeu, é porque o pastor repete o sermão que pregou domingo de manhã e ninguém tem motivação para vir escutar o mesmo sermão. Eu perguntei, mas por que o pastor repete o sermão? Ele me respondeu, ele não tem condição de preparar um segundo sermão, não. Não, ele não consegue preparar um segundo sermão, 2 sermões no domingo. Mas por que não consegue preparar 2 sermões no domingo? Comodismo? Ora, então a pessoa tem o problema, tem o diagnóstico, tem a solução e não quer resolver, porque está acomodado. Não quer o trabalho, não quer. E a Bíblia diz que você tem que se afadigar na palavra. O obreiro tem que se afadigar na palavra, tem que ser o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, não é fechar a igreja domingo à noite, não. É dizer, Deus, dá-me a bênção de começar mais um culto no domingo. Se possível, ter trabalhos todos os dias. Porque tem tanta gente precisando. Agora, se a pessoa acomodar, Tiago, porque, veja bem, você vai para a igreja, escutar um pregador sonolento, que não vibra, que não tem entusiasmo, que não tem paixão pelo aquilo que faz, não tem brilho nos olhos, a pessoa, não vou mesmo, não. Então, o problema aí é a liderança mesmo, precisa de avivamento. Me responda uma coisa, senhor que é pastor há muitos anos. A igreja, a instituição igreja, ela paga a mais pelo aluguel, ou sei lá, IPTU, se ela abrir na terça, na quarta, na quinta e no domingo? Não paga. Se você está falando de um imóvel próprio, não paga. Ou a igreja paga o aluguel, né? É. E vai abrir somente domingo de manhã? Pois é. Qual que é o sentido disso? E aí, Nenhum. a Carol, minha esposa e eu, a gente estava vendo TV esses dias e passou uma propaganda lá de uma certa igreja aí. E uma ilustração, uma pessoa, 2 horas da tarde, ela é demitida e sai pela rua triste. E ela vê uma igreja com a porta aberta. Uma igreja que não tem nem lá aquela teologia muito boa, mas a porta está aberta. E uma pessoa que sai 6 da tarde com um diagnóstico de uma doença terminal, ela sai na rua e ela dá de cara com a igreja com a porta aberta. E por que a gente que tem uma teologia boa, né, de repente está com a igreja fechada e vai abrir uma vez por semana somente? E sabe, a igreja de Pinheiros tem experimentado isso. O pastor Ival sempre comenta isso, a igreja é um posto Ipiranga. Está aberto, tem gente, tem pessoas para atender a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, a igreja, de certa forma, é uma espécie de pronto-socorro, como você está mencionando aí, para tanta gente. O que precisa não é fechar a igreja. O que precisa é criar alternativas interessantes, bíblicas, e com uma mensagem viva, com um coração cheio de compaixão pelas pessoas. Então, o que você está constatando aqui nessa pergunta é a secularização entrando, é o comodismo entrando. É o que está acontecendo hoje em outros continentes, igrejas que o movimento tornou-se monumento. Agora é monumento. As pessoas vão lá para tirar uma foto, para fazer um filme, para dizer, olha, aqui no passado teve coisas grandes, hoje só está aqui a estrutura física, mas o movimento de Deus não está mais lá. As igrejas que optam por isso estão caminhando para essa realidade. Então fica aqui a nossa... O alerta. Pois é. O alerta. Pastor Arival, a nossa gratidão pelo seu coração inquieto em estar sempre se movimentando para ter novos projetos missionários, por ter a igreja aberta todos os dias. Um abraço aqui para toda a equipe pastoral, pela direção da igreja, a sua vida também.
que eu vejo com tanta dedicação subir no púlpito várias vezes no domingo, com um esboço ali no papel, trazendo a palavra de Deus. Nossa gratidão a vocês. Então, nossa gratidão à Luz para o Caminho, pela produção do Trocando Ideias, tá certo? E fica o nosso convite para que você que está assistindo a gente conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso mesmo. Então, venha participar com a gente se você mora em São Paulo. Se você mora em qualquer outra região do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV, pelo canal do YouTube da igreja. Eu tenho certeza de que sua vida vai ser muito impactada pela palavra de Deus. É isso, Tiago. Povo de casa, obrigado por ter ficado com a gente até o finalzinho do programa, viu? Um grande Deus abraço para abençoe todos. sua vida. Tchau, tchau.